Olá, bom dia. E o dia? Hoje, 27 de abril de 2022, 6h41 da manhã. E vamos lá, para aquilo que Deus e Deus e Deus e Deus e Deus e Deus esteve a me solicitar. E com a mesma destreza, sem vacilar. E quando é que você esteve a vacilar? Eu digo nunca. Sim, nunca. Você não pode de Você não pode caminhar vacilando. Não, não, não. É preciso você ter consciência daquilo que você esteve a realizar. Por isso, bom dia. Bom dia a gente costuma dar, boa noite a gente costuma de fato aceitar. E o dia costuma passar até a tarde, costuma de fato se apresentar antes mesmo da noite chegar. Por isso Deus disse, 24 horas irá usar, sabendo, sabendo juntar e separar, sabendo juntar e separar tudo aquilo que eu estive, puxa vida, a fabricar. É fabricar. Sim, lá estava eu na fábrica. Fábrica de bênçãos. E o que isso poderia representar? Como assim? Imagine uma pessoa ter o direito de entrar na fábrica de cunho particular. Sim, porque muito fácil é a gente falar, Deus está em todo lugar. Poxa, Deus está em todo lugar. Santo Deus. Mas o que isso vem importar se a gente não souber identificar exatamente o que Deus está a realizar? Deus está no sol, no céu, nas estrelas, no mar, na luz, na água. E daí? Qual o proveito disso para mim se eu não souber distinguir exatamente aquilo que Deus está a me pedir? Não está escrito? Sim, está escrito lá. O sol está para todos, mas nem todos costumam usar o sol conforme Deus esteve a criar. E toda a vida costuma passar. E quando o corpo estar a tombar, é que a gente vai de fato se lembrar de que existia um sol para a gente aproveitar e saber a importância de separar. Deus criou a manhã, Deus criou a tarde, Deus criou a noite. 12 horas para você caminhar, mais 12 horas se você desejar descansar. E você pode até repatriar, sim, as horas, direcionar. Essas horas vão para esse lugar, essas horas para cá, essas horas vou usar para aqui, para colar. Tudo isso Deus esteve a nos dar. E quando Deus disse para eu juntar e separar, era para eu a minha tabela periódica formar. E da forma como ele estava a me mostrar. Consciente de que somar é importante a gente realizar. Mas muito, muito maior do que somar é a gente compreender que apenas
juntar não vai nos levar a nenhum lugar, conforme a própria Torre de Babel esteve a nos mostrar. Desentendimento, com toda certeza, gerará esse sentimento de amontoar, amontoar, amontoar. Muitos com raiva podem ficar. E a razão vai estar lá. Qual o sentido de você o tempo todo buscar benefícios para o seu próprio lar, enquanto os outros estão a morar? Entendas de cunho muito particular, conforme duas passagens podem nos mostrar. Aquela que Davi disse que iria um templo edificar, porque ele morava numa casa no lugar, e a arca ficava lá, numa tendinha, em algum lugar. E também aquela em que Uriá esteve a se recusar a sua casa voltar, porque os outros soldados estavam a se espalhar em tendas no lugar. Esse é o sentido da gente buscar a Escritura nesse lugar. De que adianta eu decorar se em nenhum momento eu aceito enxergar aquilo que Deus esteve a criar para eu, enquanto ser vivo, doar? Sim, porque se alguém está com dificuldade de respirar, a minha fotossíntese eu posso realizar para que o outro possa alcançar tudo aquilo que eu estou a enviar, sem precisar me apresentar. A mão direita não precisa de fato alcançar o que a esquerda está a realizar, porque a direita vai estar a trabalhar para a sua própria casa beneficiar. Ou seja, as duas mãos podem juntar e separar, sem abandonar, sem tirar do lar o direito de aquele estar. Assim Deus esteve a costurar um lindo tapete para eu atravessar. Puxa vida! Passar por aquele tapete enxergando todas as pessoas do lugar, cada uma no seu próprio mundo particular. De repente, um amontoadinho aqui, outro amontoadinho acolá. Quando a dor vinha nos visitar, é que a gente lembrava de buscar justiça no lugar. Há pouco, a minha vidinha era aquela apenas do meu lar. Comparecia aqui, acolá, mas sempre eu voltava para a mesma vidinha.
enquanto o outro passava a reclamar, gritando justiça, 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 e via sua vida esvaziar. Porque os próximos, os outros, costumavam voltar para a mesma vidinha, como há pouco ele mesmo esteve a realizar. E a democracia? Onde é que a democracia iria estar? A democracia. Mas eu fui votar, eu tenho o direito de votar, eu tenho o direito de reclamar, eu tenho o direito de tudo falar. Poxa vida. E onde é que isso estará a passar? Se estamos lascados no lugar. Onde é que essa democracia está? Onde os privilégios continuam a sustentar. Onde uns ganham muito mais do que aqueles que costumam o trabalho duro realizar. E eles apenas vão assinar. Onde é que essa democracia está quando a gente costuma adulterar até a moeda para ela, de fato, asas criar? E feito águia, voar aqui e acolá, sem se importar se as corujinhas vão fome passar. E até o próprio ninho esmagar, se necessário, assim precisar. Mas a democracia é a democracia? A democracia. A democracia é essa que os bacaninhas costumam o tempo todo gritar. Temos uma democracia do lugar e não aceitamos que ninguém venha mudar. Puxa vida. Quantos corpos ontem estiveram a tombar? Quantas famílias estiveram a enterrar? Os corpos que anteontem estiveram a tombar. E hoje, quantos corpos irão tombar e quantas famílias irão gritar justiça, 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 justiça? Mas o que isto vem a importar? Se é a tabela periódica que hoje nós estamos a buscar para de alguma forma, de algum modo, o justo se apresentar. O ar. Puxa vida. Dizem que a democracia é como o ar. A todos costuma beneficiar. Puxa vida. Engraçado. Sim, é engraçado. Porque o ar, há muitos esteve a faltar. Enquanto outros estiveram a levar a sua vida de cunho particular e até estiveram a reclamar, porque na casa teve que ficar. Mas na frente daquilo que ia ao ar, hashtag fica em casa. Hashtag fica em casa. Claro, na casa eu posso ficar. A justiça eu vou encontrar. A boa mesa eu vou desfrutar. Eu vou poder até viajar. Até uma bolinha
eu vou poder, de fato, bancar. Poxa, mas o ar? Ah, o ar. O ar é feito a democracia. Tende a se espalhar. E a nós costuma, de fato, alcançar. Traz uma certa leveza, muitas vezes até o pesar. E como balancear? Sim, balancear. Saber pesar o ar e a democracia no lugar. E saber de fato, se é a democracia ou a, se eles estão a nos prejudicar. Sim, se não contaminamos a democracia, ela nunca vai nos prejudicar. Sim, porque é o respeito, em primeiro lugar, a maioria. A maioria vai colocar os seus desejos para a balança pesar e assim praticar. Assim é com ar. Se não estivermos a contaminar o ar, por que o ar vai nos prejudicar? Mas, se substâncias químicas estivemos a queimar, se a biologia veio de fato nos ajudar, e se os vermes começaram a encontrar condições de se multiplicar, sem sequer pensar em limitar, com certeza o ar vai e muito nos prejudicar. Muitos até podem acreditar, são livres, que não estiveram a se contaminarem com aquilo que aqui há muito tempo esteve a passar. Sim, temos memória curta no lugar. A questão é que o ar é como a democracia. Sim, é banhado de muita hipocrisia. Puxa vida, e assim perdemos a linha. Mentimos todos os dias. Temos democracia, temos alegria, temos oxigênio, quer dizer, hidrogênio. Sorria, o hidrogênio é o ar da alegria. Tudo voltou àquele patamar. Os soldados estão a lutar para a democracia ninguém derrubar. A ciência está a se apresentar como a defensora do ar, para todos terem o direito de livre ficar. E máscara não usar, fuder o dente e quarar. E até a luminária. E até a luminária poder descansar sem se preocupar. A questão é que a luminária esteve a caminhar num lindo tapete de Oxalá. Até o chá de boldo a luminária esteve a tomar. Consciente de que Deus sempre sabe o que está a realizar e a previsão do tempo com Deus jamais esteve a falhar. A fábrica do pensar de Deus, a gente poderia encontrar em qualquer lugar. Mas saber identificar o sentir e o agir daquele pensar, somente um esteve a realizar. E foi sobre esse que eu estive de fato a caminhar. Sobre o tapete de Oxalá. Porque ele o tempo todo esteve a me falar.
Aqui está a minha vida. É sobre ela que você vai estar. Portanto, ninguém pode lhe derrubar, ainda que o vento venha soprar, uma tempestade passar, fogo enviar. Lembre-se do que o profeta Elias esteve a realizar. Espere a brisa leve. Espere a brisa leve se apresentar e você sentir toda a pureza do meu pensar. O seu sentir e o seu agir, com toda certeza, você vai usar de acordo com tudo que Deus esteve a lhe solicitar. Sabendo se tempestade no lugar. Sabendo o fogo enviar. Sabendo se brisa leve, se assim precisar. E a própria família você aceitar. Sem prejudicar. É prejudicar. Em que momento podemos conceituar prejuízo no lugar? Sim, a liberdade de expressão está na Constituição. A todos é dado o direito de pensar, sim, e se manifestar. Mas desde quando? Desde quando isso é algo real? Eu preciso ser negro para pensar. Caso contrário, a condição de cidadão brasileiro, de mim tudo vai tirar. Então eu preciso o tempo todo entrar num barril para a minha cor, eu exaltar. E um apartheid muito dificultoso eu patrocinar. Assim, o justo de mim vai afastar. Porque o justo jamais levantou bandeira de cor nesse lugar. Um índio precisa se pintar. Uma guerra, ele precisa de fato patrocinar. É preciso flecha enviar. Tiro para todo lugar. Para ele ter o direito de falar. Mas se o índio tem a sua própria casa de cunho particular, porque ele precisa guerrear para ser cidadão nesse lugar. E da senzala se libertar. O justo com o índio não vai estar. O justo vai falar. Mas se quer se privilegiar da condição das cores que você estará a usar para guerrear, por que você quer ser cidadão no lugar, se indígena você quer de fato vivenciar em primeiro lugar? Não é a cidadania que vai lhe dar as condições de ser índio no lugar, a sua própria terra você cultivar e ter até o direito de garimpar? Se assim a lei justificar,
Imagine a condição de ser branco. Ah, esse não tem como pensar, sentir, muito menos agir. A ele é dado o direito de seguir um caminho que é muito difícil de se definir. Ele não é nada, ele não é ninguém. Passou a ser uma casa sem graça. Não, ele não tem de fato uma carcaça. Não. Como identificar essa raça? Poxa vida. Eu teria que consultar a desgraça. Sim. Teria que perguntar: a senhora conhece uma raça que não tem, quer dizer, ninguém identifica, quer dizer, não tem, quer dizer, como é que eu vou descrever? Santo, é tão difícil. E a desgraça vai estar lá, sim, querendo o pensamento, o meu pensamento encontrar. E eu lá, dando volta aqui e acolá, procurando elementos para a raça identificar. Então, a senhora vai me falar de que raça você estará a falar? De uma raça que aqui estiveram a criar, separando as pessoas do lugar. Muitos mortos estiveram a enterrar, e até hoje essa conta estará a chegar. A questão é que uma outra raça estão a fundar. E essa mesma raça estará a plantar a mesma desgraça que essa raça um dia esteve a realizar. Como se isso fosse algo para a gente realizar. Ah, e o sol? Ah, o sol. O sol vai ter que brilhar 24 horas no lugar para a gente esturricar e ser uma única cor no lugar. É a única chance para no futuro a gente poder dizer, quer dizer, puxa vida, o futuro, o futuro. Quem é que vai responder pelo futuro? Quem o tempo todo estará a dizer que é bom a gente ter uma cor no poder? Ah, nós não queremos saber. Nós queremos receber muito dinheiro. Muito dinheiro nós queremos ter. E como é difícil entender todo esse dinheiro do poder. A democracia. A democracia. E o que devemos fazer? Se o ar apodrecer, a gente vai ter que viver a democracia enquanto poder. Quantos cargos a gente vai ter que... Puxa, talvez é necessário... os ministérios, sim, a tabela periódica. Se é necessário apresentar uma tabela periódica do lugar, imagina a tabela periódica da democracia. Sim, para essa casa se sustentar. Quantos ministérios eu vou, de fato, fundar
como primordial, sim, para o lugar. E a máquina pública enxugar. É limitar. E as tais secretarias? Secretaria disso, daquilo, daquilo, daquilo. Tem até secretaria para avisar que existe mulher nesse lugar. Poxa vida. Como de fato acreditar que o homem sabe pensar? Secretaria para avisar que existe mulher no lugar, se o feminismo há muito tempo aqui estiveram a plantar e o machismo esteve a tatear sem ser nada nesse lugar, porque virou metrologia. É tanto metro, é tanto metro, é tanto metro a se buscar que a gente virou um nada no lugar. Um nada. Sem contar aqueles que acham que tem direito de espancar. Aquela que não é nem sequer mulher no lugar. Imagine se a cartilha do feminismo ela iria de fato plantar, comprar, patrocinar. E essas espancadas. Mas tem aquelas que são cheias de graças, que não conhecem nada, a ponto de falar: vamos denunciar, vamos denunciar, vamos denunciar. E depois? Depois que ela denunciar, solto ele vai ficar? E ela, se ela tiver muita sorte de encontrar um abrigo, lá ela vai socar. Ela vai ser a prisioneira e que com a ilusão de que ela esteve a conquistar uma vida para ela administrar. Desde quando? Desde quando é bom a gente criar meios para a gente isolar quem há pouco esteve a espancar. Se o canalha continua a desfrutar da liberdade de tudo realizar, inclusive colocar dente para quarar. Mas a gente não compreende. Não, a gente não quer. A gente não quer voltar. Sim, a liberdade de pensar. Sim, porque para eu ter liberdade de expressão, eu preciso pensar. Um lápis, nada pode realizar. Se o ser humano não se movimentar para o lápis usar e expressar aquilo que ele está a pensar. E hoje não sabemos como é que esse país vai ficar se os crápulas continuam a governar e a imprensa continua a patrocinar o pior que existe nesse lugar. Trazendo pesquisa para se sustentar. E eu? Que motivo eu tenho de com a imprensa falar? Nenhum motivo eu estive a encontrar. E olha que eu estive a buscar. Eu estive a buscar. Sim, muitas leituras eu fiz nesse lugar sobre aquilo que os donos da verdade estiveram a realizar. Os donos da verdade. Esses não podem, de fato, sofrer as consequências do que eles estiveram a realizar. Não, a verdade eles estiveram a plantar.
Efeito a árvore que Nabucodonosor esteve a enxergar quando o anjo veio lhe mostrar para lhe derrubar. Essa mesma árvore, o povo do Egito esteve a enxergar quando no inferno esse povo foi parar. Mas Deus estava lá e pediu para todos eles terem piedade da árvore que estava a tombar e no inferno estava a entrar. Que tipo de piedade Deus poderia me solicitar? A verdade. A verdade. Com a imprensa eu não vou falar, não tenho motivos para assim realizar, e quero que essa imprensa venha de fato buscar a verdade que Deus esteve a me solicitar. Sim, essa roupa que eu estou a usar tem direito e avesso. E ainda tem um lado circular. Aquele que a costureira esteve a usar para a costura de mão realizar. Portanto, não esperem de mim nada, nem que eu venha colaborar. Vão trabalhar para arrancar todas as árvores podres que vocês estiveram a plantar. Quem sabe assim, dignidade vocês possam conceituar. E ter respeito por aquilo que o povo deseja realizar. E ainda que a gente não esteja a concordar, a gente precisa se curvar para aquilo que é de fato democrático, vontade popular. Coisa simples, 50+1, maioria relativa. Coisa difícil de se realizar, 75+1, maioria absoluta. Maioria absoluta. É justo. É justo assim realizar. Se pena de morte o povo vier, enquanto maioria absoluta desejar, não cabe a mim falar para assim não realizar. Eu posso não concordar, mas a maioria absoluta eu vou ter que respeitar. Eu não vou matar, mas tenho que respeitar o direito de quem desejar ver o corpo tombar de quem o tempo todo esteve a nos prejudicar. Cadeira elétrica é algo que estiver a criar diante de tanta dificuldade que aqui estiver a realizar para o povo carregar. Um dia o povo esteve a cansar e exigiu pena de morte. A democracia esteve a implantar. Se hoje não querem pena de morte no lugar, essa mesma democracia tem que buscar e respeitar. E procurar saber o que o povo deseja realizar. Prisão perpétua? Liberar? Deixar o crime organizado se criar? A tabela periódica do ar é muito mais fácil. É muito mais fácil a gente buscar.
a tabela periódica da democracia é algo que vai além de um indivíduo realizar. Portanto, é preciso respeitar a vontade popular. Maioria simples, maioria absoluta. E a transparência, para que cada um possa acompanhar aquilo que é fato. Uma coisa é segredo militar. A outra coisa é a gente colocar tudo escondido em algum lugar. Não tenho medo do que eu estive a realizar. Eu posso entrar e sair de qualquer lugar, porque a minha própria tabela periódica eu fui buscar. Eu sei pensar, eu sei sentir, eu sei agir. Eu sei, de fato, usar tudo aquilo que Deus esteve a fabricar. Até no sol, eu fui, de fato, descansar. Sim, passei dias e dias e dias e dias lá, compreendendo que o sol estava a realizar. Para eu saber usar aquilo que o sol tinha para me dar. Por que que eu vou me preocupar com as coisinhas que podem me ofertar? Se o sol não pôde me queimar, por que a imprensa pode assim realizar? O que é a imprensa nesse lugar? O que é? Uma cartilha que muitos estão a rasgar? Se não fosse assim, não estaríamos a buscar nos informar nos inúmeros canais que estiveram a se multiplicar para, de fato, essa imprensa desacreditar. Essa imprensa não é absolutamente nada no lugar. Nem mais carcaça. O que é de se lamentar. Puxa vida. Como eu queria aqui estar e cumprimentar o trabalho que a imprensa o tempo todo esteve a realizar para a democracia aqui se implantar. Mas não posso. Não posso. O que eu posso falar é que essa imprensa o tempo todo esteve a colaborar para a desgraça desse lugar. Isso, isso eu de fato posso provar. E até já fiz nesse lugar. Dei todos os caminhos que Deus esteve a me solicitar para a gente enxergar quem é cada um e como cada um esteve de fato a se beneficiar com o que o crime organizado tem para ofertar. Portanto, não queiram briga comprar. Eu não bato em cachorro, nem gordo, nem magro. Cachorro, a gente precisa de fato respeitar, ainda que seja o pior cachorro do lugar. Sim, aquele tipo de cachorro que o dono costuma de fato matar. Ainda assim, eu vou olhar e eu vou me apiedar. É a verdade que Deus esteve a me dar. Eu vou ofertar. Vocês não são nada. Não quiseram a verdade apresentar. Vivem de tramar. Apenas a surfar na desgraça que cada família aqui esteve a enterrar. Nunca nos deram o direito de informar.
de saber o que é respirar e ter o direito de sentar e ver a justiça se apresentar. Vocês o tempo todo costumam patrocinar o pior desse lugar. A culpa é sempre daquele que está a trabalhar. Ah, sim. Esse precisa estudar, esse precisa se informar, esse precisa entrar na faculdade, ter curso, aprender língua, e língua, e língua, e língua, e língua, e língua. O óleo tá caro, a farinha, o pão. Ah, mas é o dólar, é a guerra, é isso. Nunca, nunca estiveram a sentar no Banco Popular para saber o que esse povo estará a passar. Enquanto vocês continuam a surfar na maré boa. Mas quando o emprego costuma faltar, aí vai apedrejar a casa, que até há pouco vocês estiveram, de fato, a desfrutar do que a casa tinha para ofertar. A árvore de Nabucodonosor. Vocês estão lá, cada um. Mas quando sai de lá, pedra, 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 pedra. É mesmo de lamentar. Democracia é vontade popular. Não empurrar goela abaixo o que vocês querem ofertar. Ainda que a minha vontade seja minoria no lugar, ainda assim, eu tenho o direito de viver desse jeitinho aí, sendo pequenininha aqui, compreendendo o meu direito de ir e vir, mas sem querer, de fato, infringir o que a maioria deseja aqui. É justo que seja assim. Vontade simples, vontade absoluta. E sem ter culpa. Foi o que Deus esteve a me pedir. Eu nunca e nunca vou usufruir daquilo que acham que podem dar para mim. Eu tenho tudo. Eu tenho tudo que Deus esteve de fato a me pedir. Eu tenho o direito de pensar, de sentir e de agir. E soube usufruir do meu direito de ir e vir sem mesmo precisar sair daqui. Trabalhei duro. Trabalhei duro aqui. Não esperem nada de mim. Simples assim. É o que o divino está dizendo para mim. Melhor do que isso. Só 2 dias. É isso aí. Bom dia. Confia. O divino me diz isso todos os dias.